Em João 7, a partir do versículo 45, vai nos dizer assim: Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: Por que não o trouxestes? Responderam eles: Jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: Será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe, que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: Acaso a nossa lei julga um homem, sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: Dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para sua casa. No capítulo seguinte, versículo 1, diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, e de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. Assentado os ensinava. Olha, queridos, o que está acontecendo aqui? Contexto. João capítulo 7, ele está ali em meio à festa dos tabernáculos. Está acontecendo a festa dos tabernáculos aí no capítulo 7. Era em torno de 8 dias de festa, né? E o último dia, que era o grande dia, então mandam prender a Jesus. Quem que manda prender a Jesus? Você vai ver justamente aí no versículo 45 de João 7, que foram os principais sacerdotes e os fariseus mandam prender a Jesus. E os soldados vão prender a Jesus. E quando chega lá para prender a Jesus, não conseguiram prender a Jesus. Porque Jesus estava tão cheio do Espírito, meu irmão, tão cheio do Espírito Santo, que aqueles homens foram tocados pela palavra que saía da boca de Jesus. E eles voltam sem Jesus preso. E as autoridades que mandaram prender a Jesus perguntam, né? Os principais sacerdotes e os fariseus perguntam a eles: por que não o trouxeste? O que aconteceu? E eles vão responder no versículo 46, olha, jamais ouvimos alguém falar como este homem. Jamais alguém falou como este homem. Foram tocados, querido. A palavra de Deus, quando vem ungida pelo Espírito Santo. Por isso é importante nós nos enchermos cada vez mais do Espírito. De que forma nós podemos nos encher cada vez mais do Espírito? Buscando a presença de Deus, meu irmão. É fazendo a vontade de Deus todos os dias, todos os momentos, toda hora. É estarmos preocupados se aquilo que estamos fazendo está ou não agradando a Deus. Se não, vamos renunciar àquilo ali. Isso você está se enchendo cada vez mais do Espírito de Deus. É você ter seus momentos de oração, seus momentos de entrega, seus momentos de comunhão com o Pai. Isso é se encher do Espírito Santo, meu irmão. É andar em obediência à palavra. Quando você anda em obediência à palavra, você está cheio de Deus. Deus está em você. O Espírito Santo de Deus está aí habitando dentro de você. E quanto mais você busca a presença, mais cheio você é do Espírito Santo. E quanto mais você tem o Espírito Santo e você fala do Evangelho, fala do amor de Deus, as pessoas são mais tocadas. Elas são mais impactadas. Porque a palavra que vai sair da sua boca, ela sai com mais unção, sai mais ungida. Entendeu? Então é por isso que é preciso nós buscarmos cada vez mais a presença do Senhor. Eu sei que vivemos em um mundo muito conturbado e cada vez mais difícil, e o diabo coloca muitas coisas para nos entreter, né? Há muitos entretenimentos, e agora então com a internet, as pessoas estão perdendo muito tempo com coisas desse mundo do que estar na presença de Deus ali, orando, comungando da presença de Deus. Mas é preciso fazermos um esforço, e a nossa vida de cristão, é vida de renúncia, querido. É vida de renúncia. Porque o nosso corpo, a nossa carne, só quer o que dá prazer, né?
prazeres carnais, mas e é oposição contra as coisas do Espírito. Mas nós precisamos vencer esses desejos que habitam muitas vezes em nossa carne para podermos estar buscando a presença de Deus. E com certeza você vai estar mais cheio do Espírito Santo. E aqueles que lhe ouvirem vão ser mais impactados, né? Jesus aqui é um exemplo, né? Jesus é um exemplo. Jesus, mesmo sendo, né, o Filho de Deus, sendo Deus também, né? Deus Filho, ele buscava a presença do Pai. O Pai o fortalecia. O Pai o enchia mais da sua presença, do seu Espírito. E quando Jesus falava, esses homens aqui deram esse testemunho. Olha, de fato nós fomos para prendê-lo. Mas quando chegamos lá, jamais vimos alguém falar como aquele homem. Jamais. Foram impactados, né? Foram impactados. E glória a Deus por isso. E eles voltam sem Jesus. E os principais sacerdotes e os fariseus ficam indignados com aquilo. Ficam chateados com aquilo ali. E tanto que o Nicodemos, que é um dos fariseus também, né, ele vai se levantar e vai dizer, olha, nossa lei julga algum homem sem primeiro ouvi-lo, né? No versículo 51, Nicodemos, que já tinha visto a Jesus, né? Você vai ver isso lá em João 3, e muitos conhecem o versículo 16, quando Jesus diz para Nicodemos ali, olha, Deus amou o mundo de tal maneira, Nicodemos, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus disse isto para Nicodemos, querido. Nós usamos tanto esse versículo, né? João 3,16. Mas foi numa conversa com Nicodemos. E Nicodemos aqui nesse momento ele se levanta, no versículo 51 de João 7, e ele diz, olha, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Aí eles não gostaram. Eles disseram, olha, dá-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina, e tu verás que da Galileia não se levanta nenhum profeta. De fato, é um lugar pequenininho a Galileia, né? A região da Galileia. E ele nasceu ali, ele viveu ali, ele nasceu em Belém, mas ele viveu ali em Nazaré da Galileia, uma cidadezinha bem simples, uma região pequena também, e que não se levantava profeta dali. E isso vai escandalizar eles, porque Jesus estava vindo ali da região da Galileia. Bom, mas o que eu quero destacar aqui é que ao final de toda essa discussão aí, no versículo 53 de João 7, vai dizer assim, e cada um foi para a sua casa. Guarde bem isso aí. Cada um, depois de toda essa discussão, foi para onde? Cada um foi para a sua casa. Aí o capítulo 8, que vai agora tratar da mulher adúltera, que é trazida até a presença de Jesus, né? E muitos conhecem aquela frase que Jesus disse para todos, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Aquele que dentre vós não tem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Aí no capítulo 8, no versículo 1, lá encerra o capítulo 7 dizendo que todos foram, cada um para a sua casa. O capítulo 8 inicia dizendo, mas Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. E é aqui onde eu quero fazer uma reflexão, meu irmão, com você. Monte das Oliveiras. Eu já te disse aí que o contexto do capítulo 7 estava ali acontecendo uma grande festa, né? Uma das festas do povo judaico, festa dos tabernáculos, durava em torno ali de 8 dias. E durante todos esses dias, durante a festa, Jesus estava onde? No templo. Jesus estava no templo ensinando, pregando ali a palavra de Deus. E tentaram justamente prender Jesus ali, né, quando Jesus está ali no templo, mas não conseguiram. E o capítulo 8, né, depois de tudo termina e cada um vai para sua casa, vai nos informar que Jesus vai para onde? Vai para o Monte das Oliveiras. Né? Jesus não foi para casa. Então a gente esperava o quê? Que Jesus, depois de 8 dias de festa ali, ensinando e pregando a palavra de Deus, e depois de tentarem prendê-lo, mas sem sucesso, nós esperávamos que Jesus fosse ter o descanso normal, né? Um descanso daqueles dias exaustivos que ele teve ali.
Mas Jesus, ele vai para casa dormir? Não. Ele vai para casa descansar? Não. Seria o normal, né? Seria o normal. Mas ele não foi para casa, nem descansar e nem dormir. Ele vai direto para o Monte das Oliveiras. Vai direto para o monte, meu irmão, se encher da presença de Deus. E o que é que nós aprendemos aqui? Jesus estava passando ali por problemas, queridos. E até mesmo estava sendo ali perseguido para poderem matá-lo, né? Iam prendê-lo, mas o desejo final era de que Jesus fosse morto, era matar a Jesus. Mas quando estava tudo isso acontecendo, o que é que ele se preocupou em fazer? Buscar mais ainda a presença de Deus. Buscar mais ainda a presença de Deus. Ele sai de uma perseguição, ele sai de vários dias de exaustão, e no final ainda perseguem ele ali para tentar prendê-lo, mas os soldados foram impactados com a sua palavra, voltam sem prendê-lo, e depois de tudo isso aí, ao invés dele ir para casa, dar uma relaxada, dar uma descansada, né? O corpo padece, né? Mas ele sabia que a luta dele era grande, e ele vai para onde? Ele vai justamente para o monte. Ele vai para o monte buscar a presença de Deus. Então, diante de todos esses problemas que ele estava passando, de perseguição, né, de ser preso e até mesmo ser morto, ele vai buscar a presença de Deus. Meu irmão, às vezes, mesmo diante de tantos problemas, às vezes nós não estamos buscando a presença de Deus. Nós estamos fazendo o contrário do que Jesus fez. Nós estamos dormindo, né, procurando dormir. E eu falo nisso de uma forma espiritual. Muitas vezes nós estamos, não estou falando do sono físico não, porque nosso corpo precisa, mas nós estamos trabalhando aqui o lado espiritual, querido. Às vezes estamos passando por tantos problemas, né? Tem aquele período na vida da gente que a coisa está feia. E às vezes Deus até permite, porque Deus quer nos levar para mais perto dele. E o que é que nós estamos fazendo? Dormindo espiritualmente. E Jesus não foi dormir. E olha que ele tinha até as razões para ir dormir, carnalmente falando, né? O corpo cansa. E ele estava ali em carne. Mas ele, ainda assim, ele vence o cansaço, meu irmão, e parte para o monte. No capítulo 8 é que nós vamos ter essa informação. E Jesus, todos foram para casa, né? Encerra o capítulo 7 dizendo isso, e todos foram para sua casa. Capítulo 8 já inicia dizendo: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. E passou a noite toda. Ele não passou lá meia hora, 20 minutos, 1 hora orando, não. E depois foi para casa dormir. No versículo 2 do capítulo 8 ainda vai dizer assim: de madrugada ele voltou. De madrugada, querido. E fique mais espantado ainda. De madrugada foi que ele voltou. E sabe para onde ele foi? Para casa dormir? Não. Ele voltou para o templo, querido. Olha só que coisa. Ele volta de madrugada, e ao invés de ir para sua casa, ir para o seu lugar de repouso, de descanso, ele vai para o templo. E vai dizer que todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. E como fosse pouco, meu irmão, aí os escribas e os fariseus vão trazer à sua presença uma mulher que foi surpreendida em flagrante adultério. Ele vai agora enfrentar uma outra batalha. Sai de uma, vai se encher da presença de Deus no monte, de madrugada volta, ao invés de ir para casa, vai para o templo. Já vai enfrentar uma outra batalha. Meu irmão, como eu estava te dizendo, e às vezes, mesmo assim, diante de tantos problemas, nós deveríamos estar agindo assim, buscando mais a presença de Deus, nos fortalecendo mais espiritualmente. E quanto mais problema nós estamos passando, às vezes nós estamos adormecidos, nós estamos dormindo espiritualmente. E não é hora de dormir, meu irmão. Espiritualmente falando, é hora de lutar, querido. É hora de nos entregarmos mais ainda a Deus. É hora de nos colocarmos diante do Pai ali para que Ele possa nos socorrer,
e possa estar nos orientando ali o que é que nós devemos fazer diante de todos aqueles problemas, de tudo aquilo que nós estamos passando. Não é hora de dormir espiritualmente. É hora de você buscar mais, é hora de orar mais, é hora de se preocupar mais, é hora de perguntarmos a Deus em que nós estamos errando, por exemplo. Tem alguma coisa de errado, Senhor, que eu estou fazendo? Me ajude para que possa ser corrigido, ser consertado. Porque muitas vezes que estamos fazendo algo que não caiu a ficha ainda. Lembra de Davi? Davi cometeu aqueles tremendos pecados lá de pegar a mulher do próximo, né? De adulterar, e ainda cometeu outro em seguida, que foi de mandar propositalmente colocar o marido à frente da guerra para que ele morresse, né? Cometeu esse homicídio, matou o marido de Batseba, que era Urias, mas a ficha não caiu. A ficha não caiu. Ele estava vivendo vida normal, como se nada tivesse acontecido. E às vezes estamos assim, coisas erradas estamos fazendo e vida normal que segue como se nada tivesse acontecendo. E os problemas começam a surgir, né? Os vendavais começam a aparecer nas nossas vidas e nós estamos como se nada tivesse acontecendo, adormecidos. Mas foi preciso um homem de Deus chegar ali para Davi, o profeta Natã, e expor em sua face o que ele havia feito. Conta uma história, ele se indigna todo com aquela história, ele vai dizer, mas nessa história aí, o personagem é você, Davi. Você está sendo esse personagem que você está querendo aí até matá-lo, condená-lo à morte. É você. Deus fez tudo por você. Todas as mulheres do reino aí estavam à sua disposição e você vai justamente pegar a mulher comprometida, cometer adultério, escandalizando e blasfemando o nome do Senhor. Davi se arrepende muito e nunca mais Davi vai ser o mesmo que era antes. Vai se entregar mais ainda a Deus, a ponto de ser chamado um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu profundamente e é isso que Deus quer que nós também façamos. Os problemas estão aí, querido, e não é hora de dormir, não é hora de dormir espiritualmente. Busque mais, entregue mais, tenha seus momentos de oração. Estou mandando você ir para um monte passar a noite inteira não, mas se quiser ir, pode ir, mas pelo menos tenha seu momento de oração ali, a sós com Deus todos os dias. Leia a palavra, ore, clame, busque a presença do Senhor, meu irmão. Ainda mais que você possa estar passando por algum problema, é hora de intensificar isso mais ainda. É hora de nos colocarmos diante do Pai, meu irmão, para que Ele possa vir ao nosso socorro e possa estar nos orientando naquilo que nós precisamos fazer. É hora de perguntarmos a Ele, como eu disse, o que podemos estar fazendo de errado. Pergunte a Deus. Assim como Deus colocou um homem na vida de Davi para despertá-lo dos seus erros, Deus vai colocar na nossa vida também. É hora também de perguntarmos a Deus em que podemos ser mais útil na sua obra. Os problemas se intensificaram, os vendavais estão querendo te derrubar, estão querendo te destruir. Pergunte, meu irmão, Senhor, o que está de errado? O que eu posso ser mais útil na tua obra? É hora de perguntarmos o que precisamos fazer para agradá-lo mais. E é hora de pedirmos forças a Ele para resistirmos às provações. Porque às vezes é uma provação. Você pode não estar nem andando no erro, você pode estar sendo até útil na obra, você pode estar andando até agradando a Deus, mas Deus permite as provações. Então, intensifique-se mais nos seus momentos com Deus, para que Deus te fortaleça, para que você possa suportar toda e qualquer provação. E às vezes estamos dormindo, meu irmão, dormindo. Eu quero destacar isso aqui, não durma espiritualmente. Não durma espiritualmente. Você precisa estar acordado, e muito bem acordado. Às vezes nós estamos em um sono espiritual profundo, e Deus quer nos despertar. Deus quer
quer nos colocar de pé na sua presença. Eu estou procurando aqui, ó, o versículo que está em Efésios 2, versículo 1, diz: Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Às vezes estamos assim, mortos espiritualmente. Mesmo aqueles que já entregaram suas vidas para Jesus, mas estão aí dormindo como se estivesse morto espiritual. Você precisa acordar. Jesus não dormiu nem fisicamente, meu irmão, que ele poderia descansar, mas tinha momentos ali difíceis, e não foi uma nem duas vezes não. Jesus saía para os montes, Jesus saía para os desertos para se fortalecer, para estar em comunhão com Deus, para se fortalecer espiritualmente, querido. Então, depois de vários dias de cansaço ali, de estresse, Jesus ainda vai encontrar força ali para passar uma noite inteira no monte ali, orando e buscando a presença de Deus, a presença do Pai. E nós erramos muito, querido, quando deixamos de ter nossos momentos de oração e de comunhão com Deus. E às vezes nós deixamos de ter esses momentos de oração e de comunhão com Deus por motivos tão fúteis, meu irmão. Motivos que não justificam. E deixamos de ter esses momentos, às vezes, até mesmo pelo cansaço. Não justifica, meu irmão. Não justifica. Olha o exemplo de Jesus aí. Mas, eu não consigo porque eu estou trabalhando demais, chego em casa cansado e tal. Nós precisamos fazer um esforço. Porque, meu irmão, não há vitória sem luta, né? Não há vitória sem luta. E se você está passando por momentos difíceis, você precisa fazer um esforço. Erramos muito quando deixamos de ter nossos momentos de oração, nosso momento de comunhão com Deus, por qualquer motivo. Não justifica, você precisa ter. Que nós possamos aprender com Jesus. O cansaço não venceu a Jesus ali. E nem as coisas desse mundo o distraiu. Nem as coisas desse mundo o distraiu. Nós às vezes estamos deixando que as coisas deste mundo nos distraia para que nós não tenhamos esses momentos com o Senhor. Momentos de comunhão, de fortalecimento espiritual. Como está seu relacionamento com Deus? E aí eu pergunto isso porque muitas vezes nós estamos terceirizando o nosso relacionamento com Deus. Você sabia disso? Tem pessoas que gostam de terceirizar o seu relacionamento com Deus. Ao invés dela mesma estar ali buscando, orando, né, se colocando diante de Deus em oração, clamando ali pela intervenção de Deus sobre a sua vida, sua família, sobre aquelas pessoas que ela está ali também intercedendo. Ao invés dela estar fazendo essa busca, ela prefere muitas vezes terceirizar isso. Ela pede a outros para que orem por ela, ela pede a outros para que orem pela sua família, elas pedem a outros para que orem por aquela pessoa que ela prometeu que ia orar, e ela fica terceirizando, meu irmão, terceirizando o seu relacionamento com Deus. Não estou dizendo que é errado você pedir às outras pessoas para orarem, não. Você deve até fazer isso. A própria palavra diz que devemos orar uns pelos outros para que sejamos curados, né? Lembra lá de Tiago 5,16, vai dizer isso aí. Confessai as vossas culpas, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sejam curados. Não é errado, mas é errado você se contentar apenas com isso. Isso aí é errado. Quando você terceiriza esse seu momento que você deveria ter com Deus, você pede a outro. Você deve pedir a outros para orarem, mas você tem que ter o seu momento com Deus. Busque desenvolver, meu querido, momentos a sós com Deus, como fazia o próprio Jesus. Tinha momentos que Jesus orava a Deus juntamente com seus discípulos, mas tinha momentos que Jesus queria estar a sós com Deus. Lembra lá da multiplicação dos pães? Depois que multiplicou os pães e que todos comeram e se fartaram, já era tardezinha. E vai dizer que Jesus despede a multidão, despede os seus discípulos, né, para que eles atravessem o rio, o lago de Genezaré, ali, o mar da Galileia. Ele despede a todos e ele sobe ao monte. Depois de outro dia exaustivo, Jesus sobe ao monte para orar.
E lá para a quarta vigília da noite, ele desce porque os discípulos estavam em apuros. Estava acontecendo uma tempestade ali no Mar da Galileia. É quando Jesus vai ao encontro dos discípulos, né? Muitos conhecem já essa passagem. Mas eu quero destacar aqui que Jesus, ele tinha também essa necessidade de estar a sós com o Pai. De estar sozinho, só ele e Deus. E o cansaço não vencia isso em Jesus. Mesmo depois de um dia de estresse, cansaço, muita gente atrás dele, eu quero isso, me cure, me faça isso, resolva meu problema, faça isso ou aquilo. Depois de um final de dia exaustivo, Jesus ainda achava força para poder ter seu momento com Deus. Ele não ia deitar-se, dormir. E às vezes nós dormimos, né? Mas o que eu quero te despertar aqui é que você não durma espiritualmente falando. Você tenha seu descanso, o seu sono, o seu, né, carnal, porque nós precisamos, físico, mas não durma espiritualmente. O problema é que estamos dormindo fisicamente e espiritualmente. Os dois sonos estão nos prejudicando, estão nos destruindo, estão fazendo com que a nossa vida vá de mal a pior. Então busque momentos a sós com Deus, como fazia o próprio Jesus. Você não irá vencer os problemas com as suas próprias estratégias. Você não vai vencer os problemas com a sua própria sabedoria. É Deus que quer resolver para você. E tem problema, meu irmão, que a gente pode até resolver aqui, porque Deus dá uma sabedoria, né, para nós. Nós, com a graça de Deus, nós às vezes conseguimos com algumas estratégias resolver alguns problemas, mas, meu querido, a maioria dos problemas é Deus que quer resolver para nós. Você precisa entender isso e entender que a nossa luta, ela não é espiritual, é uma luta carnal. A Bíblia vai dizer isso. Muitas vezes perdemos muito tempo achando que aquela luta é carnal, é material, e é uma luta espiritual. Efésios 6:12 vai dizer: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa é a nossa luta espiritual. Não adianta você querer ficar discutindo com a pessoa. Não adianta você querer ficar medindo forças com a pessoa. A nossa luta não é carnal, meu irmão. Nossa luta não é contra carne e sangue, é espiritual. Vá, põe o joelho no chão. Vá para o seu momentinho ali a sós com Deus. Deus vai resolver esse seu problema. Às vezes você quer resolver na força do seu braço, né? Na carne. Mas não é, a nossa luta não é carne, não é carnal, é espiritual, querida. E às vezes perdemos muito tempo em uma luta que não é de competência material, e sim espiritual, meu irmão. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Lá em Marcos 6, versículo 25, aquela mulher, meu irmão, lutou com todas as suas forças. Não só lutou, como ela gastou todo o dinheiro que ela possuía durante 12 anos em uma luta carnal, uma luta material e uma luta inútil para se livrar daquela enfermidade ali que ela estava sofrendo. Foi inútil. Ela gastou todo o dinheiro que ela tinha durante 12 anos. Ela lutou com todas as suas forças contra aquela enfermidade que ela tinha ali, que era um fluxo de sangue, uma hemorragia. Meu querido, sabe qual foi o resultado de toda essa luta daquela mulher? Gastando todo o seu dinheiro, lutando com todas as suas forças, indo aos médicos, um atrás do outro. Sabe qual foi o resultado de toda essa luta daquela mulher? No versículo 26 de Marcos 25 vai dizer que ela ia de mal a pior. Mal a pior. Isso para a gente entender que tem luta, querido, que só vai resolver no âmbito espiritual. Quando foi que ela ficou curada e teve seu problema resolvido? Quando ela teve um encontro com Jesus. Quando ela teve o seu encontro com Jesus, querido, foi que ela foi curada. A fé, né? Ao tocar em Jesus, ela dizia: assim, se eu pudesse tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. Quer dizer, aquela mulher lutou tanto durante 12 anos, gastou tudo que tinha, e a Bíblia vai dizer, e ela ia de mal a pior. De mal a pior. Tem pessoas aí lutando com todas as suas forças, querido.
gastando até mesmo o que não tem, e está indo de mal a pior, porque não entendeu ainda que essa luta é espiritual. É espiritual, querido. É espiritual. Busque a Jesus. Toque na orla de suas vestes pela fé. E você vai ter seu problema resolvido. Você precisa ter esse encontro verdadeiro e genuíno com Jesus. Mesmo você que já entregou sua vida aí há 20, 30 anos a Jesus, mas talvez ainda não teve esse encontro genuíno, verdadeiro mesmo. Pode ter tido lá atrás, mas depois você dormiu. Está dormindo espiritualmente. Está dormindo espiritualmente. Volte a reatar, a restabelecer esse seu relacionamento verdadeiro e genuíno com Jesus. E entenda que tem problema, meu irmão, que você vai bater cabeça a vida toda, nunca vai resolver. Nunca. Se você não for para o lado espiritual. Você precisa ter esse encontro com Jesus. O desejo dele é te abençoar ainda mais. O desejo dele é de te curar, meu irmão. O desejo dele é de resolver todos os seus problemas. E o desejo dele é te dar uma vida de paz, mesmo em meio aos problemas. Esse é o desejo dele. Aceite o convite que Jesus fez. Vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Eu não sei onde você está buscando esse alívio, mas você está perdendo seu tempo. Aquela mulher do fluxo de sangue buscou esse alívio durante 12 anos na medicina, nos médicos. Não estou desfazendo aqui da medicina nem dos médicos, não, porque Deus age de várias formas, de várias maneiras. Deus tem curado muitas pessoas aí através da medicina, através dos médicos, né? Jesus tinha um médico andando com ele ali. Lucas, né? Um discípulo, Dr. Lucas. Não estou desfazendo, não. Mas eu estou te alertando porque tem problemas que os médicos não vão resolver. Tem problemas que pessoas não vão resolver para você. Não sei qual é o seu problema, se é de enfermidade ou qualquer outro tipo de problema. Tem problema que só Deus, só Jesus, Deus na pessoa de Jesus é quem vai resolver para você. Deus está te chamando para perto. Você precisa ir. Quando você for como aquela mulher foi, você vai ter seu problema resolvido. Você precisa entender que precisa buscar mais a presença de Deus. Você precisa entender que há problemas que somente Ele vai resolver. Você precisa entender que por mais que você seja uma pessoa muito competente, muito capacitada, sem Ele, nada você pode fazer, meu irmão. É palavras do próprio Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Em João 15, versículo 5, ele vai dizer: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você quer estar permanecendo em Cristo, e você quer estar dando muito fruto e ter uma vida muito mais abençoada do que a que tem, então reconheça. Reconheça isso aí que ele mesmo que falou. Não é eu que estou dizendo, não. Ele mesmo disse. Reconheça isso. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Se você quer ter vida abençoada, mais ainda, permanecer em Cristo e dar muito fruto, reconheça que sem Ele, nada você pode fazer. E olha que ele não disse assim, olha, sem mim algumas coisas vocês não irão poder fazer. Ele disse nada, 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 meu irmão, é tudo. Sem mim nada podeis fazer. Você que acha que pode algumas coisas, ou até mesmo você que acha que pode muitas coisas sem Jesus, meu irmão, você está enganado. Você está enganado e enganando somente a você mesmo. Você não está enganando mais a ninguém. Agora, se você prefere andar e viver na enganação, aí o problema é de cada um, né? Você continua então enganando a você mesmo, meu irmão. Mas se você quiser viver com Cristo, ou seja, se você não quer viver enganado, enganando a si mesmo, então faça o que diz a palavra de Deus. Tiago 1,22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tem gente que gosta de se enganar, acha que está com Deus,
A questão é, Deus está com você? Porque eu posso pensar que eu estou com Deus. Eu posso pensar que eu tenho Deus. Eu posso pensar que eu tenho Jesus. Tranquilo. Mas a outra pergunta é essa. Jesus está comigo? Deus está comigo? Então não engane a você mesmo, não. Examine, pois, o homem a si mesmo. É o que diz a palavra de Deus. Tiago 1,22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então pratique a palavra, querido. Pratique a palavra já crendo que Jesus é o Filho de Deus. Crendo em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E reconhecendo sempre que sem Ele, nada você pode fazer. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a toda a sua família. Querido Deus, nosso Pai e nosso Senhor, te agradecemos, Senhor, por esses momentos que passamos aqui na Tua presença. Te agradecemos pela noite que tivemos, por mais este amanhecer, por mais um dia de vida. Que o Senhor perdoe as nossas falhas, as nossas ofensas e nos ajude a sairmos dessa dormência. Que nós possamos não estar dormindo espiritualmente, mas buscando cada vez mais a Tua presença, buscando esta comunhão contigo todos os dias. E reconhecendo sempre que sem Ti, Senhor, sem Jesus nas nossas vidas, nós nada podemos fazer. Nos conceda mais um dia debaixo da Tua graça, uma semana debaixo da Tua proteção. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus.